Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. Hoje vamos ver tudo o que você precisa saber sobre Box Model, que é um assunto obrigatório para dominar a linguagem CSS. Falando em CSS, não deixa de conferir o nosso aulão sobre CSS de 40 minutos, que eu vou deixar em algum lugar aqui em cima, para você entender tudo o que vamos falar na aula de hoje. Box Model, traduzindo para o português, significa modelo de caixa. Todos os elementos HTML são representados no formato de uma caixa. Mas vamos entender melhor tudo isso na prática. Bom, para entender isso na prática, eu vim aqui já para o meu VS Code, eu criei um arquivo HTML normal, em que eu coloquei nele alguns elementos, como por exemplo um elemento H1, que tem um texto título, um elemento P, que tem um texto parágrafo, o elemento button, que tem um texto botão, aí eu só pulei duas linhas e coloquei também uma imagem aqui com um elemento IMG, e abri esse arquivo HTML aqui no meu navegador, com essa extensão aqui, a extensão Live Server. Tá? Então, para a gente entender melhor como funciona esse modelo de caixa, eu vou aqui no meu navegador e vou clicar com o botão direito e abrir o inspecionar elementos, né, o nosso DevTools aqui do navegador. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse elemento H1. E eu posso ver que quando eu deixo o mouse em cima dele, vai aparecer aqui do lado no nosso navegador a área que esse elemento H1 ocupa. Então, se eu deixo o mouse em cima dele, eu posso ver que ele ocupa uma área como se fosse realmente uma caixa, né, uma caixa retangular. Então, esse é o comportamento, né, assim que todos os elementos HTML são representados no nosso navegador. A mesma coisa para esse elemento P, se eu deixo o mouse em cima dele, eu posso ver que a área que ele ocupa é como se fosse uma área, né, de uma caixa retangular. O elemento button, a mesma coisa, ele ocupa também uma área como se fosse uma caixa retangular, e esse elemento IMG também ocupa esse mesmo formato de uma caixa retangular. Uma coisa interessante de saber é que todas essas caixas, ou seja, todos os elementos HTML, são compostos por 4 partes, como se fossem 4 camadas. E são essas 4 camadas que a gente dá o nome de Box Model. E aqui a gente tem essas 4 camadas que todos os elementos HTML são representados. A camada, a parte mais interna de um elemento, é essa parte laranja aqui, que a gente chama de content. É como se fosse o conteúdo deste elemento. Por volta do conteúdo deste elemento, a gente tem essa parte em verde, que é a parte chamada de padding, que é o preenchimento interno do nosso elemento. Por volta do padding vem essa parte chamada border, que é a borda do elemento, né? Essa parte mais em roxo. E por volta da borda tem essa área vermelha, que é a área da margem ocupada pelo nosso elemento. E é claro que todos os elementos, a parte de cima dele a gente chama de top, a parte de baixo a gente chama de bottom, a parte à direita a gente chama de right e a esquerda é o left. Então vamos analisar cada uma dessas 4 partes do Box Model, uma de cada vez. Essa parte em laranja, que é a parte mais interna, a parte do conteúdo do elemento, ela é o conteúdo de fato desse elemento. Então esse conteúdo pode ser textos, tanto é que se a gente volta aqui no nosso projetinho, o conteúdo desse elemento H1, por exemplo, é esse texto título. O conteúdo dessa tag P é esse texto parágrafo. O conteúdo dessa imagem é a própria imagem. E a mesma coisa, se a gente tivesse um vídeo aqui, a parte do conteúdo desse elemento de vídeo seria o próprio vídeo. E uma coisa interessante dos nossos navegadores é que eles já fornecem esse Box Model para a gente olhar como está sendo o funcionamento dos nossos elementos. Então eu só vou adicionar aqui no head uma tag style e vou estilizar o nosso H1 falando que eu quero que esse elemento H1 tenha uma cor de fundo vermelha. Eu vou salvar e vou abrir de novo o inspecionar elementos aqui. Vou selecionar esse elemento H1 e se eu venho nessa aba de estilos e venho aqui embaixo, eu posso ver o Box Model desse elemento H1. A mesma coisa se eu venho nessa aba de computado, ó, esse Box Model também vai estar aqui. E por ele a gente pode já ver como que está sendo o comportamento do Box Model do elemento H1, que foi o que eu selecionei aqui, por exemplo. Então eu posso ver que essa parte mais interna dele é aquela parte do conteúdo, do content desse elemento H1. E se eu deixo o mouse em cima daqui, pode ver que vai ficar marcado aqui no nosso navegador qual é a área ocupada por essa parte content, né? É aquela área que ficou um pouco mais opaca ali no nosso navegador. E depois dessa parte do content, como a gente já havia comentado, vem essa parte do padding, que é o preenchimento interno desse nosso elemento. Ó, o próprio navegador já informa aqui
que para esse H1 o padding dele está zerado, ou seja, ele não tem nenhum padding ainda. Então vamos definir um padding para ele. Vou adicionar aqui no nosso elemento H1 um preenchimento interno, então eu chamo a propriedade padding. E o primeiro valor que eu passo é sempre o valor que eu quero que ele tenha de padding acima dele, ou seja, no top dele. Vamos supor que eu quero que ele tenha 16 pixels de padding no top, aí depois a gente vai girar como se fosse um relógio no sentido horário. Então depois do top vem o quanto que eu quero que ele tenha à direita, vou colocar 16 pixels também, aí depois vem o quanto que eu quero que ele tenha embaixo, vou pôr 16 pixels também, e por último na esquerda, que eu também vou colocar 16 pixels. Se eu salvo isso daqui, a gente já pode ver que esse elemento ele já ficou um pouco mais robusto, né? Ficou um pouco maior. E se eu volto no box model aqui desse nosso elemento, do nosso elemento H1, eu posso ver que agora por fora do content dele, a gente tem essa área ocupada pelo padding, pelo preenchimento interno dele, que são os 16 pixels nos 4 lados que a gente passou ali no CSS. Uma coisa interessante de falar é que essa propriedade padding, ela aceita algumas abreviações. Então, por exemplo, nesse caso que eu passei 16 pixels para os 4 lados desse nosso elemento, eu podia abreviar isso daqui dessa seguinte forma, padding igual a 16 pixels, que o navegador já ia entender que eu quero que esse elemento tenha 16 pixels nos 4 lados dele. Mas se, por exemplo, eu quisesse ter 16 pixels em cima, 10 pixels na direita, 16 pixels embaixo e 10 na esquerda, ao invés de representar dessa forma aqui, eu poderia abreviar desta forma aqui, que o navegador ia entender que eu quero 16 pixels em cima e embaixo e 10 pixels na direita e na esquerda. E uma última abreviação que a gente pode encontrar por aí é que se eu quisesse ter 16 pixels em cima, 10 pixels na direita, 5 pixels embaixo e 10 pixels na esquerda, ao invés de representar desta forma aqui, eu poderia tirar esse último 10 e ficar dessa forma aqui, que o navegador ia entender que eu quero 10 pixels em cima, 16 pixels em cima, 10 pixels nas laterais direita e esquerda e 5 pixels embaixo. Tá? Então é interessante a gente saber como que nós podemos abreviar aqui os valores desta propriedade padding. E depois do padding, se a gente volta aqui no nosso box model desse elemento, a gente tem a área, essa parte ocupada pela borda desse nosso elemento. Para definir uma borda para o nosso elemento H1, a gente pode colocar aqui no CSS essa propriedade border. O primeiro valor que eu vou passar para essa borda é quanto de espessura que eu quero que ela tenha. Então vamos supor que eu quero que essa borda tenha 16 pixels de espessura. O segundo valor que eu passo para ela é qual é o estilo que essa borda vai ter. Ou seja, se eu quisesse ter uma borda tracejada, eu passaria aqui esse estilo dashed. Tá? Se eu quisesse ter uma borda, por exemplo, cheia de pontinhos, eu poderia passar um dotted aqui. E vamos supor que eu quisesse ter uma borda com uma linha reta, apenas uma linha sólida, eu passaria aqui um estilo do tipo solid, é esse estilo que eu vou deixar. E por último, eu passo qual é a cor que eu quero que essa borda tenha. Vamos supor que eu quero que ela tenha uma cor azul, eu passo a cor blue, e se eu salvo isso daqui, eu posso ver a borda sendo aplicada nesse nosso elemento H1. E se eu volto aqui para o box model dele, posso ver agora que por fora do padding vem essa parte ocupada pela borda, que são os 16 pixels que a gente acabou de dar ali no CSS. E uma coisa interessante de falar é que essa propriedade border ela pode ser como se fosse dividida, né, em 3 outras propriedades para definir cada um desses valores separadamente. Então eu vou comentar aqui esta borda, e a primeira propriedade que eu posso passar é essa border-width, em que aqui eu vou definir qual que é a espessura que eu quero que essa borda tenha. E com esse border width aqui, eu posso trabalhar do mesmo jeito, com as mesmas abreviações que a gente passou aqui no padding. Então vamos supor que eu quero que agora a minha borda tenha 20 pixels em cima e embaixo e 16 pixels nas laterais direita e esquerda. A segunda propriedade que eu posso colocar aqui é o nosso border style, para definir qual é o estilo dessa nossa borda. E essa propriedade aceita todos esses valores, né? A gente tinha colocado esse valor solid aqui, mas vamos colocar uma borda dashed para a gente ver como ela funciona. E por último eu posso passar um border-style, em que aqui eu falo a cor que essa borda vai ter. Agora eu quero que ela tenha uma cor preta. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que a nossa borda ela já fica preta, né? Tem 20 pixels em cima e embaixo e 16 nas laterais. E ela também é desse tipo tracejada aqui. Mas bem legal, né? A gente pode colocar borda nos nossos elementos dessas duas maneiras, mas vamos voltar com esta borda em azul que a gente havia adicionado no começo, e vamos partir agora
para a nossa última parte do Box Model, que é a parte ocupada pela margem desse nosso elemento. A gente pode ver aqui, né, no Box Model do nosso elemento H1, que esse elemento ele já tem uma margem em cima e uma margem embaixo. Isso porque alguns elementos do HTML, por padrão, às vezes, eles já vêm com alguns valores de margem, de borda e de padding. No caso desse elemento H1 aqui, ele vem por padrão com uma margem em cima e uma margem embaixo. E é interessante comentar que, normalmente, a gente usa os valores aqui que a gente passa de margem para os elementos para separar um elemento do outro, né, para dar um espaçamento entre os nossos elementos. Então, para adicionar uma margem aqui nesse nosso elemento H1, a gente chama a nossa propriedade margem, e aqui novamente a gente começa com o valor no topo do nosso elemento, a margem em cima, e a gente roda em sentido horário, tá? E a gente pode colocar as mesmas abreviações que a gente comentou aqui no padding. Então vamos supor que eu quisesse que esse elemento H1 tenha 0 de margem em cima, 0 na direita, 40 pixels de margem embaixo e 20 pixels na esquerda. Se eu salvo, eu posso ver que já foi dado um espaçamento aqui na esquerda, que é essa margem de 20 pixels, e também um espaçamento embaixo, que é a margem de 40 pixels. Se a gente volta aqui no Box Model, a gente já pode ver a área que essa margem do elemento H1 está ocupando. E é interessante comentar também que essa propriedade margem, ela aceita valores negativos. Então, por exemplo, eu poderia passar aqui, ao invés dessa margem que a gente passou, uma margem top nesse elemento de menos 30 pixels. Se eu salvo isso daqui, posso ver que esse elemento ele vai para cima, né, porque a gente deu uma margem negativa em cima dele, e agora é como se ele meio que entrasse aqui, né, até uma parte dele ficou desaparecendo para a gente, mas é interessante notar que essa propriedade margem aceita valores negativos. Agora que a gente entendeu mais ou menos, né, quais são as partes que compõem o Box Model, vamos colocar outro exemplo para a gente ver mais alguns funcionamentos, algumas características do Box Model. Então, para esse segundo caso aqui, eu criei duas divs no nosso HTML. A primeira div tem uma classe chamada div-1, e eu coloquei nela um texto box1. E a segunda div tem uma classe chamada div-2, e nela eu coloquei um texto box2. E eu estilizei essas divs aqui. Eu falei que as duas vão ter uma largura, ou seja, um width de 100 pixels, por um height, uma altura de 100 pixels. Por isso que as duas têm um formato quadrado. E também a primeira div tem uma cor de fundo vermelha e a segunda uma cor de fundo verde. Então vamos colocar de novo os 4 elementos, né, as 4 propriedades que compõem o nosso Box Model. Vamos colocá-los aqui na nossa div 1 e ver qual que é a diferença, né, como que ela vai se comportar em relação à div 2, que não vai ter nenhuma daquelas 4 propriedades do Box Model. Então a primeira coisa interessante de comentar é a parte do conteúdo, do content dessas nossas divs. Então, se eu inspeciono aqui a nossa div 1, a gente pode ver que a parte do conteúdo dela, a parte do content dela, tem 100 pixels de largura por 100 pixels de altura, que são esses valores que nós passamos aqui para ela. Depois disso, a gente pode adicionar um padding, um preenchimento interno nela. Então, vamos adicionar aqui um padding de, por exemplo, 20 pixels. Se eu salvo, eu posso ver já que essa nossa caixa 1 ela já cresce, ela já aumenta de tamanho em relação à caixa 2, porque agora depois, além do conteúdo, por volta dele, a gente tem esse padding de 20 pixels sendo aplicado nos 4 lados. Vamos aplicar também uma borda nessa nossa primeira caixa. Então aqui eu vou falar que eu quero também uma borda de 20 pixels nos 4 lados, uma borda sólida e na cor azul, que se eu salvo a nossa borda já aparece aqui pra gente. E se a gente volta no Box Model, agora a gente tem uma borda de 20 pixels nos 4 lados. E por último, vamos adicionar uma margem embaixo dessa nossa caixa 1 para dar um espaçamento entre ela e a segunda caixa. Então vamos supor que aqui eu quisesse uma margem bottom, uma margem embaixo de uns 40 pixels. Se a gente salva, nós já podemos ver um espaçamento de 40 pixels sendo dado aqui entre essas duas caixas. E uma coisa interessante de comentar aqui sobre a propriedade margem é que, se por exemplo eu viesse aqui na minha div 2 e colocasse uma margem em cima dela, ou seja, uma margem top de uns 30 pixels. Se eu salvar isso daqui, o que você acha que vai acontecer? Eu vou salvar e eu posso ver que não aconteceu exatamente nada, né? E é meio estranho porque a gente tinha dado 40 pixels aqui embaixo da primeira e demos mais 30 pixels em cima da segunda margem. Então era para ser dado um espaçamento de 70 pixels entre essas duas caixas, né? Mas o que acontece é que essas duas margens estão se colapsando.
Então, está sendo aplicado apenas o valor da maior margem, que nesse caso é 40 pixels. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 45 pixels e salvasse, eu posso ver que esse tamanho agora aumentou para 45 pixels, porque 45 é maior que 40. E essas margens estão se colapsando, porque o elemento pai dessas duas divs, que é esse elemento body, ele tem por padrão um display do tipo block. E quando a gente tem um elemento pai que tem por padrão que tem um display do tipo block, as margens dos elementos filhos elas vão se colapsar, que é o que está acontecendo aqui. Mas se por acaso a gente pegasse esse elemento body aqui e colocasse nele um display do tipo flex, e eu só vou voltar essa segunda caixa aqui embaixo da primeira com um flex direction do tipo column, agora eu posso ver que as margens não estão mais se colapsando, né? Tanto é que, por exemplo, se eu diminuo aqui para 20 pixels, eu posso ver que está sendo somado, né, esses 20 pixels mais os 45, porque agora o elemento pai dessas duas divs, ele tem um display do tipo flex. E quando a gente tem um display do tipo flex no elemento pai, as duas margens não se colapsam mais, tá? Então essa distância aqui, na verdade, é a soma de 20 pixels mais os 45 pixels. E o jeito que eu gosto de pensar sobre as partes do Box Model é a seguinte. Primeiro a gente tem a parte do Contents, que é o conteúdo do elemento. Como a gente comentou, pode ser o texto que a gente deu para o elemento, ou imagens, ou vídeos. E a parte do Padding, que é a parte que vem por fora aqui, é o preenchimento interno do nosso elemento. Ou seja, a gente pode criar um espaço extra dentro desse nosso elemento usando a propriedade padding. Depois do padding a gente tem a borda, né, que ela já é autoexplicativa, é só a borda que esse elemento vai ter. E por último nós temos a margem do elemento, que é a parte de fora do elemento. A gente usa para espaçar um elemento do outro, ou seja, a gente pode criar um espaço extra por volta do nosso elemento. Então, enquanto com o padding a gente pode criar um espaço extra interno ao elemento, com a margem a gente pode criar um espaço externo por fora desse nosso elemento. E uma última característica interessante da gente comentar sobre o Box Model é que, se a gente analisar aqui a nossa div 1, nós havíamos falado que a gente queria que ela tivesse uma largura de 100 pixels por uma altura de 100 pixels. Se a gente coloca o mouse em cima dela, vai aparecer aqui embaixo qual é o tamanho total que essa div está ocupando. Ela está ocupando, na verdade, 180 pixels de largura por 180 de altura. E por que isso acontece? Porque se a gente olha o box model dessa nossa div, na verdade essa width e esse height que nós passamos para ela são referentes apenas à parte do content, à parte do conteúdo dessa nossa div. Depois, para calcular o espaço total que essa caixa está ocupando, o navegador ainda soma esses 20 pixels do padding na direita, mais os 20 pixels do padding à direita e na esquerda, e ele ainda soma os 20 pixels da borda na esquerda, mais os 20 pixels da borda na direita. Por isso que ela tem um total de 180 pixels de largura, tá? Isso pode ser um pouco ruim, na verdade vai ser um pouco ruim na maioria dos casos, porque vamos supor que o nosso designer ele deu o design de um site que a gente vai desenvolver, e quando a gente recebe um design, a gente tem exatamente qual é o espaço, qual é a área que cada um dos elementos vão ocupar. Então vamos supor que eu quisesse que essa minha div 1 de fato ocupasse 100 pixels de largura por 100 de altura, e não os 180 que ela está ocupando. Nesse caso aqui eu teria que fazer um cálculo muito louco, porque eu teria que pegar 100 pixels, tirar esse padding de 20 pixels que a gente deu nas laterais, e ainda tirar esses 20 pixels da borda que a gente deu nas laterais, para saber o valor que eu teria que passar na largura aqui dessa nossa caixa, e a mesma coisa para a altura também. E para evitar esse tipo de cálculo, que a gente perderia muito tempo tendo que fazer isso, a gente pode usar aqui uma propriedade chamada Box Sizing, tá? Por padrão, essa propriedade Box Sizing, ela vem com o valor de Content Box. Então, o próprio nome dessa propriedade já está dizendo para a gente que o tamanho que a gente definir para essa caixa, ou seja, para essa div 1, ou seja, o Box Sizing dela, vai ser referente apenas à parte do content dela, ou seja, a parte do conteúdo dela. Se a gente volta aqui na nossa representação do nosso Box Sizing, quando ele tem o tipo Content Box, esse valor do width e da largura que nós passarmos para o nosso elemento vão fazer referência apenas à parte do conteúdo dele, tá? Essa parte em laranja aqui. Tanto é que o nome aqui já diz, Content Box.
Mas se a gente quisesse que esse valor de largura e da altura que a gente passasse para ele fosse de fato o tamanho total que esse elemento teria que ter, nós teríamos que passar um box sizing com o valor de border box, porque daí a largura e a altura fariam referência ao tamanho do conteúdo, mais o tamanho do padding, mais o tamanho da borda, tá? O próprio nome já diz, border box, aqui pra gente. Então, se eu volto para cá no nosso projeto, e no lugar desse content box eu passar um border box, eu vou salvar isso daqui e fica de olho o que vai acontecer com a nossa caixa 1. Eu salvo e ela diminui bastante de tamanho. Se a gente volta a analisar aqui o box model dela, a gente pode ver que o padding de 20 pixels continua sendo aplicado, a borda de 20 pixels também, mas agora a parte do content dela diminuiu, né? Não é mais agora aqueles 100 pixels de largura por 100 de altura. Porque o próprio navegador já entendeu, quando eu passei aqui o nosso border box, que eu quero que essa caixa ocupe uma área total de 100 pixels de largura por 100 de altura. Então ele já faz esse cálculo aqui de quanto que o conteúdo, a parte do content dessa nossa div tem que ter, para que ela tenha um total de 100 pixels de largura por 100 de altura. E se eu volto aqui em cima dela, eu posso ver agora que aqui o tamanho dela total é 100 pixels de largura por 100 de altura. E essa propriedade box sizing do tipo border box, a gente usa ela em quase 99% de todos os nossos elementos, né? Então, para isso, sempre no começo do meu CSS, eu pego aquele seletor, que é um asterisco, que seleciona todos os elementos do meu HTML, e eu falo que todos os elementos do meu HTML, eu quero que tenham essa propriedade box sizing do tipo border box, porque isso daqui vai facilitar muito o nosso trabalho de estilização, e vai evitar que a gente tenha que ficar fazendo aquele tipo de cálculo que é meio que impossível da gente fazer aquele tipo de cálculo em todos os elementos do nosso HTML. Espero que você tenha entendido como funciona esse tal de Box Model, que é o modelo que os elementos HTML são representados nos navegadores. Esse entendimento é fundamental para dominar a linguagem CSS e estilizar projetos cada vez mais legais. Se gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. É bem rapidinho e vai ajudar demais o nosso trabalho. Te vejo na próxima aula. Tchau!